Estudo 1. A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca de 66 livros, escritos por cerca de 40 autores das mais variadas culturas, origens e ocupações, durante um período de aproximadamente 1600 anos. Milhares de pessoas já deram a vida, literalmente, em defesa das verdades nela contidas. Por abraçarem essas verdades, blasfemos se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram puros. O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Essas perguntas serão respondidas neste estudo. Como Jesus considerava a Bíblia? João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Para Jesus Cristo, a Bíblia era a verdade. É por isso que nós vemos na Bíblia Jesus respondendo ao tentador: está escrito. Está escrito. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, para Jesus era e é a verdade. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Atos 8, 26, 31 responde: Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que deixa Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Estudam e não entendem. Para entendê-la, alguém precisa explicar. De acordo com o relato de Atos 8, nós podemos ver que as pessoas leem a Bíblia, mas não a entendem. Isto não é de hoje. Na verdade, isto é desde há muito tempo. Desde os tempos dos apóstolos, como foi com o etíope, o alto oficial da rainha Candace, era uma pessoa interessada na palavra de Deus e lia a Bíblia, lia o profeta Isaías, mas precisava que alguém o explicasse o sentido correto daquelas escrituras. Por isso, hoje em dia, todos nós precisamos que alguém nos explique o verdadeiro e correto sentido daquilo que lemos na palavra de Deus. Esta é uma prática correta e recomendável. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Isaías 28:10 responde:
porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. De acordo com o texto de Isaías 28, nós podemos ver claramente que o estudo bíblico deve ser feito comparando os textos que tratam o mesmo assunto, buscar outras passagens que explicam o assunto, um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto, chega-se à clareza. Este é o método. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Porque há tanta coisa para fazer. Mas João 5,39 responde a esta pergunta: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Super interessante. João nos diz que é nas Escrituras aonde nós achamos a vida eterna. Vejam, então, se a vida eterna é algo importante e do nosso interesse, então nós temos que buscar a vida eterna no lugar ideal, no lugar certo. E o sítio certo é a palavra de Deus, a Bíblia. Através da Bíblia encontramos a vida eterna. Ela testifica de Jesus. Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela seu amor e seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? João 16,13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito Santo guia em toda a verdade, e é a verdade que nos liberta. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Esta pergunta é feita de propósito porque as pessoas comuns afirmam com frequência que a Bíblia foi escrita por homens, portanto é palavra de homens. Mas será que os homens escreveram de si mesmos? São ideias tiradas das suas cabeças de forma absoluta? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Concluímos
que a Bíblia foi escrita por homens santos, movidos ou dirigidos pelo Espírito Santo. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, responde: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Segundo Paulo, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Segundo o texto de Timóteo, a Bíblia é útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Êxodo 31:18 responde: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Os 10 mandamentos foram escritos pelos dedos de Deus e não pelos dedos humanos. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Malaquias 3:6 e Apocalipse 22:18 e 19 dão resposta. Malaquias 3:6: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Apocalipse 22:18 e 19. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Se alguém está autorizado a alterar a Bíblia, a resposta é simplesmente não. Ninguém está autorizado. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? João 13:17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Os praticantes dos ensinos bíblicos são chamados de bem-aventurados. Recapitulando, para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam e não entendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos tirar nem acrescentar nada nas Escrituras. Se for do teu interesse, faça um compromisso de fé com Deus.
Aceitas toda a Bíblia como regra de fé para a tua vida? Quer dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia? Farás todo o possível para colocar em prática seus ensinos em sua vida? Se assim fizeres, diga amém e viva para Deus. Que Deus te abençoe.